Bem-vindos a mais um De Dentro para Fora. Eu sou Poliana Taide, atuo na área de nutrição comportamental e fitoterapia. E eu sou Cecília Duailib, médica endocrinologista com ênfase em medicina do estilo de vida. Estamos aqui reunidas para falar mais um episódio. Agora vamos apresentar a Kelly Jabbour, que é psicóloga e amiga com formação em entrevista motivacional e muito mais. Se apresenta melhor aí, Kelly. Olá, obrigada por estar aqui, estou muito feliz, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga, atuo na área de mudança de comportamento, sou coach de saúde e bem-estar, tenho especialização em entrevista motivacional, hipnose clínica, terapias holísticas, atuo na área de autoestima feminina também, enfim, entre diversas outras formações, né? Vamos lá, Kelly, vamos começar com uma primeira pergunta, que é muita recorrência que eu vejo com um paciente na questão de mudança comportamental na escolha de hábito saudável. Dentro da psicologia, como é que a gente pode ajudar a saber exatamente como é que esse paciente está disponível ou está motivado naquela mudança de comportamento? É muito boa essa pergunta, né? Porque muitas vezes o paciente chega lá, às vezes indicado por um cardiologista, um endócrino, né? Uma nutri, e ele não sabe exatamente o que ele está fazendo numa sessão de terapia. E ele não está exatamente motivado ainda, muitas vezes. Então, acho que o principal ponto, que é a base de estudo da entrevista motivacional, nessa abordagem que eu baseio muito meu trabalho, é justamente ver como é que está o nível de motivação, o quanto ele está se sentindo pronto para abraçar essa mudança. Então, existe o modelo transteórico de mudança que estuda justamente esses estágios da mudança, que são 6 estágios, né? Tem que ver se ele está contemplativo, ou seja, já está pensando sobre a mudança, ou se ele está pré-contemplativo, ele nem acha que ele tem um problema, que ele tem que trabalhar, né? Então, assim, ver se ele está no pré-contemplativo, já está contemplando a possibilidade de mudar, se ele já pode se preparar para a ação, olha só. Né? Exatamente. Até chegar na ação e aí ver a manutenção, né? Quanto tempo ele já está mantendo aquilo, e ainda lembrando que tem também o estágio de recaída que já é incluído nisso, para exatamente a pessoa ver que é normal, né? Que é totalmente um aprendizado, um processo gradual. Então a gente não pode chegar e já ir colocando ali um plano de ação e tal, tem que ver em que estágio a pessoa está, né? E também passar isso para a pessoa. E você, quando verifica o estágio, aí você vai acompanhando o desenvolvimento da pessoa? Exatamente. A gente, né, dependendo do estágio em que ela esteja, por exemplo, se ela está pré-contemplativa, ela nem está sensibilizada ainda, nem está realmente motivada, querendo fazer aquela mudança, parar, por exemplo, sei lá, um mau hábito, parar de fumar cigarro, ou começar um exercício físico, por exemplo, né? Podem ser diversas situações. Mas aí a gente começa a tentar evocar uma fala de mudança vindo dela. Quais são os possíveis ganhos ou riscos que ela teria? Né? A gente começa a ver as dúvidas que ela possa ter, ver quais são as informações, de repente, que podem fazer ela se dar conta. Nossa, é mesmo, realmente isso vai ter esse impacto na minha vida. Né? Tentar ver como aquilo vai criando uma importância para ela. E como isso tem valor na transformação de hábito, né, Kelly? Como às vezes a gente está ali dentro do consultório, a gente sabe que tem vários fatores que podem interferir. A grande maioria dos meus clientes hoje, dos meus pacientes, está à busca, né, de um estilo de vida saudável, está à busca até de uma composição corporal favorável para uma longevidade saudável, e como é importante ele ter esse entendimento em qual estágio de mudança ele está. E que muitas vezes a gente, estando dentro de uma equipe multidisciplinar, a gente traz a leveza desse acompanhamento e a gente consegue ver um resultado, eu digo que é até mais otimizado, né? Um resultado melhor, porque como você falou, a recaída já vai fazer parte do processo da jornada de mudança, de transformação. E aí me diz, o que a psicologia pode somar para a gente nessa mudança comportamental, para a gente adquirir essa bagagem de uma longevidade saudável? É super importante isso, e por isso que eu amo, né, trabalhar em equipe multidisciplinar e tal, porque aí você soma esses olhares e o paciente realmente se sente acolhido, né? Sim. Mas tem várias técnicas, né, que a gente pode usar, várias estratégias, mas uma delas, além de ver o que cabe em cada etapa que a pessoa está, dependendo exatamente em que estágio da mudança ela está, você vai ter uma determinada estratégia específica, mas uma coisa muito legal é a régua, por exemplo, de prontidão, a régua de confiança, a régua de importância, né? Então, ver o estágio de mudança é a prontidão para mudança. E ver o quanto aquilo é importante para a pessoa. De repente, ela quer emagrecer
porque a filha vai casar, ou porque vai ter uma formatura, ou porque ela é a pessoa que vai se casar, então ela quer estar bem ali, por exemplo, né? Então isso aumenta a importância, né? E aumenta a motivação. Sim. Aí às vezes já é importante, e ela não se sente pronta. O quanto ela está confiando que ela é capaz de alcançar aquela meta. Então a gente vai trabalhar com as metas SMART, por exemplo, né? Que a pessoa tem que ter uma meta ali. O que é meta SMART, né? Só para resumir, porque isso aqui é até um ponto legal. SMART. S do SMART é específico, tem que ter uma meta específica. Então você não vai falar, ela vai emagrecer 6 quilos de uma vez. Vamos pensar aqui em 2 quilos, por exemplo. Em quanto tempo? Tem que ser mensurável, né? O M é de mensurável. O A é o quê? De atingível. O R, que aquilo seja relevante, é uma importante, né? Tem uma importância para a pessoa aquilo. E o T, baseada no tempo. Então, não é uma meta assim, vou começar a fazer exercício aeróbico, vou começar a fazer alimentação saudável. Tudo isso tem que ser estudado, né? Então, por exemplo, colocar a meta dentro desse parâmetro aí SMART, né? Ver a régua dela de prontidão, de confiança, de importância e trabalhar a autoimagem, a autoestima, ela se visualizar capaz, né? Ela romper com aquelas crenças sobre si mesma que muitas vezes estão a sabotando, que são as crenças limitantes. Isso é a importância do acolhimento, né? Então, assim, é você trabalhar a equipe multidisciplinar, como é o que a gente vem conversando, né, Cecília? Sobre isso, a importância de um programa com pessoas para que realmente o cliente seja atendido, acolhido, né, de uma outra forma, que ele consiga se transformar num caminho de forma mais acolhedora, né? Então, como você vê o acolhimento como fator principal nesse processo? Esse você pegou num ponto aí que é base para o processo, né? Exatamente, porque tanto da nossa parte enquanto equipe, nós acolhermos esse paciente e ele entender que ele vai ser individualizado ali nas suas questões, ouvido, nas suas especificidades, né? O ritmo quem dá é ele, né? Não é a gente que sai impondo ali um plano, um programa, né? Tem que entender tudo isso aqui que a gente está falando. Então, esse ponto que você falou do acolhimento é fundamental, tanto da nossa parte enquanto equipe, para ele se sentir realmente acolhido, ouvido, né? Na sua especificidade, do seu momento, na sua prontidão, na sua motivação, que nível ali que ele está, o quanto ele já está aberto, o quanto ele já está pronto, se sente pronto para isso, né? A questão da autoimagem, da autoestima, como ele desenvolver cada vez mais uma autocompaixão. Sim. Para ele poder justamente entender que ele está sujeito a ter uma recaída, que isso pode realmente acontecer. A gente começa a humanizar, né? É o que é chamado de autocompaixão. Tem até um tripé lá de Kristin Neff, que é chamado tripé da autocompaixão, que é ele reconhecer a dificuldade, reconhecer que de repente teve um erro e falhei aqui na dieta. Estou dando um exemplo da dieta, né? Mas como eu disse, pode ser usado para tudo. E não fiz exercício físico, e hoje não meditei, hoje não fiz aquele tal coisa lá de autocuidado. E ele reconhecer essa dificuldade, que ele não está conseguindo manter, por exemplo, uma constância, né? Que não conseguiu atingir a tal meta que ele se propôs. Reconhece, faz um momento mindfulness ali, né, de entender aquilo, apenas sem julgamento, reconhecer o que aconteceu. Depois ele vai humanizar, né, que é lembrar que realmente a recaída faz parte do processo, que ele não tem que se prender a uma perfeição constante, e sim a uma constância imperfeita, né, que é um processo gradual. Que incrível, né? Isso, né? Que você falou. Exatamente. E o terceiro ponto, só para fechar esse raciocínio, então assim, reconhecer, humanizar, né, a recaída faz parte, e ele desenvolver uma autoamabilidade, que é essa questão aí dele ir despertando para essa autocompaixão, ao invés daquele senso muito exagerado, que é muito comum de autocrítica, que acaba atrapalhando, né, todo o processo. E eu fico encantada, né, porque isso é uma realidade e que a gente vê e tem que praticar dentro de consultório, dentro de jornadas de experiência de saúde, como a gente vê a autocompaixão impactando nas escolhas saudáveis, né? Então a gente tem que deixar isso mais claro, trazer isso de repente com mais frequência, quando a gente está diante de um paciente que deseja essa mudança e está integrado a uma equipe multidisciplinar
multidisciplinar que já tem esse olhar integral, né, da saúde e dá essa autonomia dessa gestão que eu falo muito e gosto muito. O paciente, ele tem que estar gerindo, ele tem que estar inserindo, ele tem que ser o ator praticamente principal de toda essa mudança, né? E a equipe está ali dentro desse acolhimento. É incrível, é muito bonito isso tudo. Isso que você falou é muito legal, né? De empoderar o paciente, porque a autoestima, como eu citei aqui, a questão da autoimagem, né? É fundamental para todo o processo de superação, de atingir uma meta, né? Como eu estava falando, ele tem que se sentir capaz. E tem diversos estudos que mostram, né, que uma boa autoestima é totalmente associada a uma maior resiliência, que é essa capacidade de superação, né? Então, autoimagem, autoestima, resiliência, autocompaixão, está tudo interligado. E como que o estresse nesse caminho, né, provavelmente, além do paciente poder ter suas recaídas, ele pode vir a ter um estresse, né? Sim. Então, assim, de que forma que esse estresse impacta ou pode ser amenizado ao longo dessa jornada, no próprio tratamento e na longevidade? E eu posso emendar um pouquinho? E como que esse estresse crônico, que já virou já um automatismo social, né? É muito recorrente a gente ver isso, né? Ele pode impactar na saúde mental também, né? Automaticamente vai impactar na longevidade. Bom, hoje tem até uma área, né, psiconeuroimunologia, tem diversos estudos que mostram como as emoções são totalmente relacionadas à imunidade. Na época do Covid a gente viu muito isso, né? O quanto a pessoa ficava ali impactada pelas emoções e pelo medo, quanto aquilo realmente diminuía a imunidade. E nem precisa estar em situações tão extremas para a gente ver, né, que a gente ficou meio mal, ficou mexido com uma coisa, já dá uma dorzinha de garganta, já dá um resfriadinho ali, já dá o corpo vem, né, respondendo aos nossos estresses, porque realmente aumenta o nosso nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, adrenalina, tudo, né? Então, desregula totalmente o nosso eixo lá, né? HPA, enfim. Então, gera realmente todo um descontrole. Uma resposta hormonal também ao estresse, né? São os marcadores inflamatórios, né? Tudo. Então, isso, a longo prazo, a gente sabe que o estresse, os marcadores inflamatórios, tudo mais, estão associados a doenças cardiovasculares, né? Aumento do risco. Exatamente. E então, que são aquelas doenças que são preveníveis, né? Que é exatamente o que a gente vê dentro da medicina do estilo de vida, como a gente pode prevenir. Então, o impacto esse manejo do estresse durante uma jornada de boas escolhas na longevidade é muito grande, né? E dentro da psicologia, como a gente poderia diminuir, melhorar esse manejo de uma forma prática, que eu acredito que não tenha que ser tão prática, mas que a gente poderia iniciar. Então, como você estava falando, isso impacta tanto na longevidade, né, por conta da prevenção dessas doenças aí, que acabam podendo ser geradas, né, por conta das emoções, mas também na saúde mental como um todo, na qualidade de vida. Né? Porque é o que você estava dizendo, hoje em dia o estresse, né, faz parte da vida, a gente vive num estilo de vida muito corrido, a gente é bombardeado por notificações e demanda de WhatsApp, e pressão, porque é muita informação e você tem que estar pronto, você tem que estar disponível. A gente acabou perdendo muito o limite, né, do horário de trabalho e o horário da sua vida pessoal, então é importante resgatar esses limites, né? Ter realmente toda uma psicoeducação para a pessoa entender a importância dela priorizar algumas atitudes de autocuidado, então assim, técnicas respiratórias, técnicas de meditação, de mindfulness, mas mesmo se a pessoa não fizer uma pausa mesmo, às vezes ela não consegue aderir, né, ou não gosta, ou não tem paciência, enfim, a fazer uma técnica mesmo, ficar ali, nem que seja 5 minutinhos, né, 10 minutinhos para fazer ali uma respiração consciente e tal, mas ela pelo menos, por isso que o mindfulness está muito falado, né, porque ela pelo menos trazer atenção para o agora, né? Até se utiliza muito em equipes e tal, gestão de tempo, liderança, né? Tem muita questão da técnica Pomodoro, ficou muito conhecida, porque você vai lá, dá um tempo ali, sei lá, 25 minutos de intensidade ali na sua atividade e faz 5 minutinhos de pausa, levanta, alonga, toma uma água, né? Respira. Então, tudo isso a gente vê, são diversos estudos que mostram quanto essas pausas conscientes para praticar a presença, para falar... Respira, tô aqui, né?
fazendo parte aqui desse projeto incrível, por exemplo, né? Enfim, o que quer que você esteja fazendo, parar um pouquinho e se dar conta, porque senão você liga o piloto automático e vai indo, e o nosso cérebro realmente adora atalhos mentais, né? A maior parte das nossas atitudes vão indo no inconsciente, é 95% mais ou menos, que é na base do inconsciente. A gente vai seguindo ali, e se a gente não trouxer intencionalmente essa consciência, isso não vai ser orgânico, né? Então é algo que a gente tem que priorizar e se lembrar, e realmente, por isso que é uma psicoeducação, você tem que trazer essa informação para o paciente, para a pessoa, né, se sensibilizar e se dar conta, o que eu posso fazer, o que cabe na sua rotina. A gente não vai impor, você tem que meditar, você tem que fazer isso. O que funciona para você? Mas né? Existe um impacto, né, dessas terapias holísticas no dia a dia, né, na utilização pela pessoa. Sim. Então, quais são realmente os impactos e quais são hoje as mais utilizadas? Como eu estava dizendo, pode ser tanto um momentinho ali de uma respiração mais consciente, né, um tempinho que a pessoa se dedique a isso, ela você vai chamou organizar de pausa, como é que você chamou? Pausas conscientes. Pausa. Né? Que é interessante que na atividade física, né, quando a gente orienta a você ter uma frequência muito comum, o paciente fala assim, mas eu trabalho 14 horas por dia. E hoje, dentro das empresas, elas já estimulam a fazer as pausas ativas, né? Que é estar ali dentro da empresa, levantar, circular 10 minutos, né? Ou estar sentado, você fazer durante um período para evitar aquele sedentarismo, né? Das 14 horas seguidas, e mostrou como isso impactou na melhora de diminuição de desfecho cardiovascular. Exato. Então, é interessante esse termo, eu não conhecia desse termo de pausa consciente no manejo de estresse. Muito legal. Exatamente, por isso que eu até citei uma das mais conhecidas, que é a técnica Pomodoro, que é essa aí. Você vai lá e para um pouquinho, você fica fazendo as horas assim, com essas pausas ali já intercaladas. Então tem, por exemplo, essas pausas conscientes, tem a questão das respirações mesmo, você fazer alguma técnica, né, de respiração. Tem várias, né? Você faz uma contagem do tempo. Por exemplo, uma simples. Inspirou em 4 tempos, segurou 2, soltou em 6. Puxar o ar aqui da parte mais baixa do abdômen, porque aqui você oxigena mais. Então, você trazer esse tempo. Quando você está contando o tempo, você não tem como estar contando o tempo e pensando em outra coisa. Sim, você já traz a sua atenção para o agora. Então, você já conecta ali, né, corpo, mente, o momento, né? Então tem isso, momentinhos mindfulness, pausas conscientes, respirações, exercício físico, né? Grounding, eu gosto muito, né? Fazer um momentinho ali de aterramento, sentir, andar com os pés descalços, nem que seja 5 minutos. Claro, importantíssimo, né? Sabe, andar com os pés descalços na areia, na terra, na grama, onde que a pessoa puder, né? Pegar sol, contato com a natureza, né? Aqui a gente tem esse contato com a natureza que a gente estava comentando o quanto já desestressa na hora, né? Eu, de vez em quando, eu confesso que eu tiro meu tênis, indo pra academia e vou pesando pela grama. Devem falar assim, essa... Gente, é maravilhoso. Eu faço questão, eu mesma passei com o meu cachorro. Algumas situações, tipo hoje, que eu tô aqui, aí eu coloco a passeadora, né? Quando eu preciso, eu coloco. Mas eu gosto de incluir no meu dia, por exemplo, esses passeinhos com o meu cachorro. Mas assim, é um exemplo, né? De um momento em que eu até tô lá, faço uma pausa. Um momento que você se sente bem. Não, eu faço uma pausa das minhas consultas ou do que quer que eu esteja fazendo para ter aquele momento, e eu gosto de ficar ali. Aí eu vou num lugarzinho lá que dá para eu tirar o sapato e ando um pouquinho descalça e tal, acabo, né, pegando um pouquinho de sol, aquilo ali já me relaxa. Então, às vezes eu até tenho uma preguiça, eu falo, tem que ir, mas aí quando eu vou, é para mim mesmo que é bom. Então, assim, são esses pequenos cuidados que a gente vai tendo, vai incluindo na nossa rotina, como der para cada pessoa incluir, não tem que ser pesado, como a gente estava falando, porque senão o que vai acontecer? Ela não vai manter. Sim. Né? Então, uma coisa que realmente ela consiga ir fazendo. E, de novo, aquela questão das metas SMART. Começa a primeira semana 5 minutinhos, fez uma vez ao dia essa tal coisa que ela escolheu. Aí depois pode ir aumentando, vai acompanhando e vai aumentando esse prazo. Na segunda semana já faz 10 minutos, já faz 15. Exercício físico, às vezes eu falo, vai lá, indico isso, né, para os pacientes. Faça nem que seja 25 minutos, 20 minutos, uma manutenção 3 vezes a semana, já vai começando assim. É o que você consegue fazer hoje? Tá valendo, entendeu? Então, assim, a pessoa ver o que ela consegue fazer, né, para ela poder se sentir, já ativar essa coisa do empoderamento, que é a autoeficácia, porque quando ela se sente capaz de fazer, isso aumenta a autoestima, que, como eu estava dizendo, aumenta a resiliência, aumenta o otimismo diante da vida, porque a gente precisa cultivar
as emoções positivas, né? A autoestima, e isso começa com o sentimento por si mesmo. Esses novos pequenos hábitos, eles geram novos valores e constroem um novo destino. Exatamente. Né? Então, assim, são pequenas coisas no dia a dia que a gente introduz e que a gente continua, e a gente tem essa disciplina, né? Que seja 5 minutos, de você estar ali fazendo sempre, né? Que você vai construir um novo destino no futuro. Exatamente. Então, assim, é isso que a gente bate muito, que a gente estar falando, de estar... que as pessoas entendam, né? Não pode ser uma coisa pesada, não dá para ser pesado, e pode tem que ser leve e aos poucos. Exato, e pode começar de uma forma simples, né, gente? Uma respiração consciente, você faz ali, depois de 3 minutos de uma respiração consciente, mais profunda, mais lenta, você já baixa as ondas cerebrais, já leva... Né, o seu cérebro já vai para um nível ali, um estado emocional já, né, bem mais relaxante, você já baixa a sua pressão arterial, já baixa ali, né, os batimentos cardíacos, você já oxigena mais realmente. Então, assim, é incrível, é na hora. Já é um convite para diminuir o estresse, né? No mundo que a gente tá, Kelly, tão, né, Poliana, conectado, né? A gente vê isso desde pequeno, né? A gente vê as crianças, enfim, a gente não pode falar só deles, né? Porque também adultos e sempre a gente muito conectado. Que é um vício, né? Que é um vício. E como isso está impactando na saúde, a gente vai ver que isso pode estar impactando, talvez não de uma maneira tão favorável, né? Então esse manejo do estresse, ele é muito importante. Além de todas essas técnicas que você falou em relação ao manejo do estresse, eu queria entrar um pouco na arte-terapia. Então, de que forma que realmente a arte-terapia pode auxiliar, né, nesse andar da pessoa, nesse caminhar em relação ao estresse? Ai, maravilhoso, porque eu amo, né, gente? Toda arte é terapêutica. Inclusive, sabia que meu primeiro estágio na faculdade foi junguiano, que Jung trabalhou muito através das artes, né? Dos símbolos, das imagens, os arquétipos, né? Que são símbolos universais, as emoções, a psique, né? Então se refletem ali, podem ser trabalhadas ali. Então, no meu primeiro estágio era com esquizofrênicos e tal, e eles trabalhavam, tinha vários ateliês de pintura, de papel machê, de teatro. Que então, interessante. Exatamente, foi muito legal. E depois a gente acompanhava os casos, via as historinhas deles e via o que eles estavam produzindo, e sempre tinha a ver. Né? Então tinha um que estava lá com uma questão, sonhou, teve um sonho com a mãe, a irmã, aí a gente fez no teatrinho lá o Complexo de Édipo, né? Trabalhou, fez no teatro. Então é muito legal isso, né? A gente vê desde os primórdios o quanto a arte acompanha o homem de uma maneira instintiva, né? Natural, é algo que realmente a gente sente que a gente consegue colocar para fora as emoções ali, e o quanto através dessa análise das artes a gente pode entender o que está acontecendo. É assim que inclusive é feita, né, a ludoterapia, que é feita com a terapia com crianças, é muito feita em cima de desenhos, de brincadeiras, né? Então a arte é algo assim realmente instintivo para todos nós, e todas elas são maravilhosas, né? Mandalas, cerâmica, musicoterapia, né? Tem diversos tipos de artes. Pintura, exatamente. Agora, eu particularmente, eu acabei incluindo na minha prática a dança-terapia. Porque aí é uma questão minha, né? Porque eu sou descendente de libanês, eu já tenho uma ligação, né, com a dança do ventre, e eu gosto muito de trabalhar com a autoestima feminina. Então eu fui integrando tudo isso, né? Eu acabei desenvolvendo um trabalho onde você até conhece, né, Cecília? Sim, mas fala mais um pouco aqui, ó. Onde eu trago a dança do ventre como base, né, para esse trabalho ali de empoderamento feminino, para trabalhar a autoestima da mulher, a feminilidade, até a libido, né, despertar a libido, equilibrar os centros energéticos, né, tudo isso através dos movimentos, com uma abordagem bioenergética, ritualística, terapêutica, né, muito especial. Toda aquela coisa ali da música, do movimento, né, muito gostoso, a gente se arruma, então tem essa coisa também da autoestima nesse sentido, da mulher voltar a se sentir bonita, feminina, ter prazer, né, naquele momento e se conectar com o seu próprio corpo. E nesse trabalho eu também integro o arquétipos, né? Então a gente faz estudos das deusas, as 7 principais deusas que compõem a personalidade feminina, é um estudo muito legal também.
né? Que aí, enfim, isso aí vira todo um outro podcast, mas assim, tem o lado intelectual, o lado maternal, o lado espiritual, o lado esposa, o lado independente. Em grupo, em geral, esse é feito em grupo. Claro que quando tem uma paciente ou outra que quer fazer um olhar ali, quer fazer aprofundar ali nas questões, a gente olha, né? Porque tem um questionário onde ela vê como estão essas deusas, então a gente às vezes trabalha isso pelo questionário, na terapia ou em grupo, né? Então tem o estudo dos arquétipos das deusas, né? Que já traz para esse lado aí mítico, né? Esse lado arquetípico mesmo, que é muito rico. E aí eu trabalho outros saberes ancestrais femininos, né, que acabaram sendo abandonados e que a gente resgata ali, como yoni eggs, que são cristais vaginais, que é muito importante também, né, pompoarismo ali vibracional, fortalecimento pélvico, ginecologia natural, outros saberes aí ancestrais femininos que fazem parte desse meu trabalho. Já que vocês entraram nesse assunto, né, desse universo feminino, que é algo que a gente vê muito, né, e como a alimentação, né, essa parte feminina, entender, né, talvez a mulher ela tem um grande desafio, né, que eu acho que é característico da mulher, né, que é a saúde hormonal da mulher, né. Então, durante esse desafio, o que a gente vê hoje, muita recorrência, que a mulher, quando vai chegando próxima ali dos seus 40, 42 anos, ela já vai entrando naquela fase do climatério, né, e é quando a mulher talvez está precisando ser mais acolhida, trabalhar outros setores da vida dela, e é o auge, talvez, profissional da grande maioria. Então, tem uma demanda, né, no trabalho muito grande. A mulher, muitas vezes, né, tem uma demanda familiar muito grande e ela está apresentando flutuações hormonais, né? Então, eu não consigo ver hoje, dentro do consultório, tratando a saúde feminina, muitas vezes eu preciso, sim, estar ali junto no acolhimento, né, da mulher e, enfim, de perceber todo esse processo, talvez essa autocompaixão, não sei se seria a palavra, ou até, eu acho que a palavra ideal seria a autoimagem, né? Exato. Porque muitas vezes, antigamente, quando falava assim, a mulher entrou na menopausa, né? Então, é como se a mulher não fosse mais produzir nada, né? Como na questão, ela deixa de ser fértil, né? Tá ali dentro da fertilidade, mas ela vive um outro cenário. E o que eu digo hoje, né? Vou deixar a Kelly falar já a parte dela, que a gente tem que entender muito bem dessa saúde, esse gerenciamento, como ela está vendo isso, né? E aí, como é que é a tua experiência? Que eu sei que a tua experiência é enorme nesse público feminino também, e eu acredito que nessa faixa etária deve ser a grande parte, né? E é uma fase da vida da mulher que ela também se redescobre, né? E que ela começa a ter um outro olhar para a vida. Isso eu acho super interessante, né? Essa fase. Porque realmente ela entende naquele momento o que realmente importa para ela. E começa essa busca. Que eu converso imensamente com as mulheres, eu vejo, eu questiono o meu trabalho, eu questiono a maneira de ser em casa, eu questiono a maneira que eu estou vivendo de forma automática. É um questionamento, mas a maioria das vezes é uma mudança que impacta positivamente. Então, assim, esse momento é muito importante para a mulher, né? Muito. Então, assim, retomando disso que você falou, da autoimagem, autoestima, com isso, de repente a mulher está se questionando, mas ela já está sabendo mais quem ela é. Isso. Então, assim, eu acho que isso se resume ao fato de que a gente tem que realmente abrir mão dos rótulos realmente que a sociedade nos impõe, porque é muito além, nós somos cíclicas. Isso. Então, assim, a gente é muito rico, o feminino é muito rico, tem até o arquétipo, né, da deusa tríplice, que expressaria esses momentos marcantes da mulher. São diversos momentos, né, mas desde que ela é apenas uma donzela, até o momento em que ela tem a primeira menarca ali e ela se torna mulher, né? E aí de repente ela se torna mãe ou não, mas enfim, ela passa por aquele momento fértil dela, e depois até o momento onde ela de repente está no climatério, vindo a entrar na menopausa, e ela é a anciã ou a sábia. A gente esquece desse aspecto da sábia. Na nossa sociedade tem muito etarismo, né? O preconceito com a idade que nos rotula e fala, nossa, fulaninha às vezes está ótima, e fala, nossa, mas fulaninha com tal idade não deveria mais usar a saia tão curta assim, não deveria estar fazendo aquela dança ali, sei lá o quê, ou não deveria estar tendo tal ou tal comportamento, rotulando as pessoas
como se nós todos tivéssemos que ser iguais e tivéssemos que ser padronizados ali num tempo certo, não, porque tal idade ela já deveria estar fazendo isso ou aquilo, tarará. Então, assim, essas expectativas que, na verdade, ferem a nossa autoestima, nos desconectam da nossa essência, porque somos únicos. São 8 bilhões de pessoas no mundo e cada um tem uma digital única. Sempre gosto de falar isso para a gente se lembrar do quanto nós somos únicos, cada um tem uma luz única, né? E a gente precisa buscar expressar a nossa individualidade. Eu gosto muito do Jung também, né? E ele estudou muito o processo de individuação, que é exatamente isso, é quando você abre mão das personas, dos papéis sociais que nos são impostos, que são essas expectativas irreais que são projetadas em nós e que muitas vezes não correspondem à realidade. Ah, é mãe, ela tem que ser assim, assado. Às vezes é uma mãe que tem uma outra vivência ali com o filho, tem uma outra... Às vezes tem mães que se conectam mais com o filho quando tá nenenzinho, tem mães que se conectam quando já tá maiorzinho, ou vice-versa, ou tem mães que são totalmente mães, ou tem mães que conseguem ter também o trabalho em conjunto. Então, assim, somos, né, muito E uma únicos. reflexão que eu trago muito, como a mulher tem essa... um pouco diferente, né? De ter as fases cíclicas, né? De ter, né? Somos cíclicas. O que acontece? Quando a gente está dentro da longevidade, né? Buscando, né? Sermos longevos, centenários, né? Com vitalidade, a gente tem que parar e refletir. Vamos ser centenários com 50 anos, mais ou menos, digamos uma faixa de menopausa, a gente vai viver mais a outra metade, achando que temos que ser rotuladas, ou talvez a gente vai ressignificar, né? Não sei, não é a palavra correta, mas não, é a palavra correta, vamos descobrir o que realmente faz sentido para a gente explorar esse outro ciclo, né? Esse outro ciclo de maturidade, né? Que é muito bela, né? A gente vê muitas pessoas, hoje eu estou vivendo, né? Hoje eu já estou nessa fase próxima, né? A gente já vivo o climatério e eu confesso que eu vejo pessoas ao meu redor, assim, eu estou aplaudindo várias mulheres sensacionais que estão colocando esse assunto em pauta, né? E está sendo mais falado, porque a realidade hoje do consultório é a mulher querer ter a opção de fazer talvez uma medicina preventiva e entender e ter a escolha de como ela quer envelhecer, né? E isso é muito bonito, muito acolhedor, né? Exatamente, é o que você falou, com a longevidade aumentando, hoje em dia a gente vê o quanto mulheres ali que já estão com seus 50, 60, 70, enfim, seja qual for a idade da mulher, que estão ótimas e que estão ativas, e há um tempo atrás isso realmente mudou muito, né? Porque a gente não vivia tanto e a gente não tinha tanta ferramenta, tanto conhecimento, tanta possibilidade de ter realmente uma longevidade com saúde, com qualidade de vida e com uma boa autoestima, né? Sem se permitir simplesmente ser rotulado ali como, tá velho, então isso aí já passou, sabe? Então, assim, tem até estudos, né? Eu faço lives, né, e tal, e estudei muito o Dr. Joe Dispenza e estudei aquele livro Você, o Placebo, que, gente, é maravilhoso, você sabe, né? Você também é fã dele. E lá ele cita um estudo incrível da doutora Ellen Lynch, da Harvard, onde pessoas idosas foram levadas a um retiro e elas foram todas ambientadas ali, elas foram... orientadas a se transportar 20 anos antes, tá? E aí tinha a política que era na época, as músicas que eram da moda, as roupas, tudo que era da moda estava naquele ambiente. Imagina que a gente está aqui e aqui está tudo 20 anos antes. É até uma ideia, ó, a gente pode fazer isso. E aí, gente... Vamos anotar essa. Aqueles idosos que já estavam acima dos 80 e tal, com bengala, com muitas artroses, dificuldades, fizeram testes antes e depois desse retiro, que foi curto, tá? Foram poucos dias. Reviver. Mas, Poliana, você não tem noção. Os testes de desempenho cognitivo, de memória, melhoraram muito depois desses dias lá que eles ficaram. As artroses regrediram. Eles largaram a bengala e começaram a fazer alguns toques de futebol. Claro que não foi uma partida de futebol superativa, mas assim, pessoas que andavam de bengala estavam ali dando toquinhos de futebol e tal. Você tem noção? Então, assim, é incrível. Então, tem muito a ver... Isso mostra o quanto a nossa mente, esse livro é incrível, eu recomendo para quem não conheça, o quanto a nossa mente, né, é muito importante, a nossa autoimagem, a nossa autoestima. O corpo reage ao que a mente diz. Então, como é que a gente está em relação a esses padrões aí que são impostos? Porque fulaninho falou que depois de tantos anos, então eu sou velha, eu agora já não tenho mais tanto valor. Você está se rendendo a isso? Não pode.
né? A gente precisa buscar o nosso melhor, a nossa melhor versão, seja em que idade for. E não se permitir rotular, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que essa mensagem é fundamental para a gente realmente se permitir exatamente se abrir para essas mudanças, se abrir para toda essa nova fase aí que você ainda pode ter, com muita qualidade de vida, com muita alegria e com bem-estar consigo mesma. Com muita vitalidade. Exatamente. De repente, um novo propósito de vida. Isso, o propósito é muito importante. Isso muito importante. Ter um propósito. Isso é vida, você pensar Isso é que mantém achar aquela outros nossa propósitos. motivação, né? É sempre bom a gente estar reforçando ali aquela questão de mudança de hábito que está fazendo sentido para o paciente, né? Como faz sentido ele mudar aquele hábito que está dentro do propósito dele, né? Exatamente. Sempre fazendo, na minha visão de medicina, cada vez mais uma medicina precisa, personalizada e integrada com vários outros profissionais que vão somar aí nesse propósito, né? Isso é muito transformador, né? Sim, por isso que lá quando eu citei as metas SMART tem o R de relevante, né? Porque assim, aquilo tem que ser relevante para a pessoa tem a ver com o propósito. No modelo de felicidade que é muito utilizado pela psicologia positiva, né? Eles falam do modelo PERMA, é um parâmetro assim para a gente se basear nessa qualidade de vida, já que a gente está falando de longevidade, de bem-estar, de autoestima, né? Vamos terminar de repente falando sobre isso aqui, pode ser? Lógico. Com Porque certeza. o modelo PERMA é assim, positividade, né? É o P, positividade, cultivar emoções positivas. E a autoestima está aí também, né? Uma melhor autoestima, uma boa autoimagem. Engajamento, isso que você falou, né? Da pessoa se permitir mudanças, dança-terapia, arte-terapia, alguma coisa que ela goste de fazer, que ela pede a noção de tempo. Então, assim, a gente fala do conceito de flow, né? Que é aquele momento fluxo, é quando a pessoa, a bailarina e a música viram um, por exemplo, ela entrou em flow, ela está tão engajada que a gente está aqui no podcast, a gente poderia ficar horas falando, né? Porque a gente está em engajamento. O R é relacionamentos, então o quanto a qualidade dos relacionamentos, ter relacionamentos saudáveis, conexões sociais. à Muito nossa importante. volta, saudáveis, né? saudáveis. Porque, inclusive, tem estudos que mostram que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais anda, né? Como é Isso um importante, estudo né? A gente está bem conectada, né? É importante a gente se cercar de pessoas positivas e não é que você vá abandonar as que não são tão positivas assim, mas filtrar, se blindar, ficar atento, né? Então, lembrar que isso é, assim, um fator preditor, assim, fundamental para a longevidade, para a qualidade de vida. M, né, de meaning, que é o que a gente estava falando aqui, de ter um sentido, de ter um propósito, né? E achievement, as conquistas, a pessoa se dá conta não só do que ela ainda não conquistou, do que ainda falta, do que ela ainda não é boa, não desenvolveu, e tudo que ela já conquistou, tudo que ela já se sente capaz, ela se sentir orgulhosa, se apropriar das conquistas que ela já conseguiu fazer aqui, pequenas ou grandes conquistas, não importa, mas o quanto a gente tende a passar batido por essas coisas, a gente tende a focar o quê? Se chicotear, que ainda não sabe isso, ainda não fez aquilo, ainda não tá boa naquilo outro, ainda não alcançou tal meta, e não tem tanta consciência disso, né? Se apropriar das conquistas. E Kelly, o que eu vejo também você falando disso, né, do chicote, né? Às vezes chega lá pra gente, né, nessa jornada de transformação para a longevidade, aquela pessoa que ainda não teve aquela mudança e vive num contexto também que acontece, né, de uma psicologia positiva, não digo psicologia positiva, mas de um positivismo tóxico, que talvez não é a realidade. E aí fica mais difícil para aquela pessoa criar motivação de mudança, porque, na verdade, está naquele período ainda de muito autocrítica, né? Sim. Então, assim, a gente, na visão da psicologia, para a gente ajudar essa pessoa de uma maneira assertiva, né? Eficaz. É exatamente acolhendo as emoções. Então, não é porque a gente está falando aqui em buscar cultivar emoções positivas que a gente não vai se permitir sentir todas as outras emoções que porventura venham, né? Porque a gente sente realmente, a gente não consegue ficar 24 horas por dia, todos os dias, totalmente positivo. Não existe isso, né? E então isso tem esse termo, né, que se fala, que é o positivo tóxica, que é um exagero, né? Exato. Então, para ter essa ideia, mas tudo é o caminho do meio, né? Então, igual você está falando da hiperconectividade, claro que Sim. a gente ama a tecnologia, né? É o que está nos permitindo chegar aí para as pessoas que estão nos vendo através da internet, da tecnologia, né? Mas o excesso também já não se torna bom, né? Já
se torna prejudicial, já começa a ter vários problemas de desempenho cognitivo e tal. Então, assim, esse equilíbrio é fundamental, né? Então, ela vai buscar sempre ter sentimentos positivos, uma boa autoimagem, uma boa autoestima, mas isso não significa que ela não vá ter momentos de tristeza, de raiva, de desistência, de situações, às vezes, de recaída, onde ela está desanimada, né? Então, poder acolher todas as emoções. Na psicologia, a gente fala muito sobre nós termos as emoções e não as emoções nos terem. Né? Muito então a gente bom. vai acolher as emoções e aprender a gerenciá-las. A gente vai fazer essa gestão das emoções, né? Então você não vai se identificar totalmente com ela e nem ir para um lado de vítima. Estou com medo é diferente de sou fraco, sou perdedor, comigo é sempre assim, comigo nunca dá certo. Ou seja, ir para os rótulos. Então uma coisa é você aceitar o que você está vivendo naquela situação de vida, aquele momento. Isso não te define. Né? Com certeza. Então, o Kelly, antes da sua mensagem final, queria que você falasse agora um tema que, assim, está super em voga hoje, todo mundo fala, felicidade. Então, assim, o que essa felicidade que todos estão buscando, que as empresas estão pensando em trabalhar com seus colaboradores, introduzir, né, esse tema, o que é? Aborda um pouco sobre isso. Então, na verdade, por isso que eu citei, né, o modelo PERMA, porque assim, a gente buscando esses parâmetros ali, né, a gente vai realmente se sentir feliz num sentido de, assim, ter pequenos momentos de alegria sem que isso, exatamente como a gente estava falando aqui, nos faça ficar presos a uma idealização excessiva de que você está feliz o tempo inteiro, mas você reconhecer as conquistas, buscar pensamentos e sentimentos positivos, então, essa né? Felicidade tudo aquilo é o todo que a gente falou aqui. É Você ter um pouco de cada ingrediente aqui, ver o que é melhor para você, né? Introduzir no seu dia a dia, que consequentemente você vai ter um bem-estar, se sentir melhor e se sentir feliz. Exato, e realmente nas empresas isso está sendo muito hoje em dia buscado, né, e tal, porque aumenta de fato a produtividade. Porque é o que a gente falou, se a gente seguir o modelo PERMA, né, cultivar emoções positivas, engajamento, relacionamentos significativos e saudáveis, meaning, né, que é o propósito, e conquistas. A pessoa, ela está conectada com o propósito, ela está se sentindo encaixada, ela está com uma boa autoestima, ela está cultivando esses pensamentos positivos acerca do que lhe acontece, como acerca de si mesma, né? Tudo e isso é como eu vejo mesmo, trazer. Quando a gente vê o paciente inserido naquele contexto de mudança de hábito, de escolhas saudáveis, e ele está feliz na mudança, independente das recaídas, mas porque ele já está com uma equipe multidisciplinar acolhido e passa por todo o processo confortável. Geralmente são os pacientes que eu tenho mais sucesso e que mantêm todos aqueles hábitos, superam qualquer obstáculo que possa vir. E com autonomia, né? Que isso é o mais bonito. No ritmo dele. No processo, com autoaceitação, com acolhimento, construindo uma boa autoestima e fortalecendo cada vez mais essa autoestima e a resiliência. E conquistando a saúde. Isso. Longevidade, felicidade, resultados. Aquilo que a gente fala em teoria, a gente consegue ver na prática. É lindo, né? É muito lindo. Eu gostaria que você terminasse com a sua frase para as pessoas. Bom, então a gente falou muito de autoestima, de autoimagem, da gente buscar ser nós mesmos, né? Ter muitos momentos de conexão, de presença com a gente mesmo. Então uma frase que eu vou deixar aqui é da maravilhosa Simone de Beauvoir. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, porque viver é ser livre. Maravilhoso. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito bem, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi ótima essa troca, muita conexão, boa conexão, né? Que bom. E que venham novos projetos. Obrigada, eu que agradeço. Amei estar com vocês. Muito obrigada.